Só que é inevitável, né? Tudo isso vai mexer muito com a economia da nossa região. Vai mexer demais. E justamente para falar sobre esses impactos, a gente recebe aqui no estúdio hoje o economista José Rita Moreira. Obrigada, muito obrigada pela participação por aqui. E você pode mandar perguntas sobre esse assunto para ele no Twitter com a hashtag EPTV1. Zé, obrigado pela participação aqui no EPTV1. A gente quer que você comece falando sobre o agronegócio, né? De que maneira o coronavírus pode afetar o agronegócio, até mesmo porque a nossa região é muito forte nesse setor da economia. Boa tarde, Guilherme, Luciene. Nós vimos na matéria há pouco aí do SEASA que não há problema de desabastecimento, que não há necessidade de correria. E ampliando um pouquinho o nosso campo de visão, nós vamos ter uma safra recorde este ano, 250 milhões de toneladas. Olha. Tá? O mundo vai continuar comendo. O dólar, do jeito que está, vai favorecer e muito a exportação, tá, de commodities agrícolas. Isso quer dizer o seguinte, na minha opinião, a agricultura vai ser a grande alavanca para a retomada do desenvolvimento econômico, principalmente na nossa região aqui. Então, eu vejo com muito bons olhos esse esquema. Isso em um longo prazo e também num curto prazo, reforçando isso que você está dizendo, reforçando o que o pessoal lá da CEAGESP disse, não há risco de desabastecimento por enquanto. Exato. Aliás, o grande problema é essa busca incessante às compras, que é uma lei de economia, né? Oferta e procura. Quando a procura é muito grande, naturalmente o preço vai subir. Ou seja, a própria atitude do consumidor pode estar provocando essa alta dos preços. Então, acho que vamos com calma. Nós estamos vivendo algo aqui que não se conhece outro exemplo vivido. Então, não existe uma cultura de como se comportar num momento como esse. E aí o desespero, e hoje há muito fake news e as pessoas acabam se desesperando e buscando fontes alternativas e prendendo a coisas falsas. Aliás, não compartilhem nada sem certeza, sem nenhum tipo de fonte. Hashtag EPTV1 aqui. Tem muita pergunta para o Zé Rita responder. A gente começa aqui com a do Antônio. Os comerciantes e empresários vão suportar o fechamento de comércio? Então, não vai gerar mais desemprego? Esse é o medo de muita gente, né, Zé Rita? Como eu disse, estamos vivendo algo diferente como nunca se viveu, né? A questão do comércio, algumas medidas estão sendo tomadas aí de postergar tributos, postergar financiamentos, alguns empréstimos também. Os bancos estão fazendo a sua parte, o governo também procura fazer a sua parte, mas é inevitável. Vai haver problemas? Sim, vai haver problemas. O que se recomenda em situação anterior a essa é que as empresas tenham pelo menos 3 meses de fluxo de caixa na empresa para suportar 3 meses sem ter lucro e poder bancar, né? Isso teoricamente já tem que fazer parte do planejamento da própria empresa de uma anteriormente. Exatamente. Né? Então, mas nós sabemos qual é a realidade dos brasileiros, a maioria talvez não se prendam a isso. Então, assim, eu acho que a questão de desemprego, acho que as empresas vão tentar suportar até onde for possível, porque nós não conhecemos a dimensão até onde isso vai. Né? Hoje, por exemplo, nós vimos números interessantes, a Bolsa de Valores parece que já chegou no fundo do poço, começou a retomar. Começou uma reação, né? O dólar começa a cair um pouquinho. Então, se nós estivermos nesse processo de retomada, como eu acredito, então esse período de fechamento do comércio não vai se estender tanto quanto assim se imagina. Que a gente espera, né? A gente tem mais uma questão da internet aí, ó, o Jurimã. É possível prever o posicionamento do mercado quando vier a estabilização? Os preços vão diminuir por conta do estoque, vão se manter no patamar atual ou sofrer uma elevação por causa de eventuais prejuízos? É mais ou menos o que você estava falando, né? Eu acho o seguinte, o estoque existe, é importante dizer que as mercadorias continuam circulando, os caminhões estão fazendo o seu papel, a logística está funcionando, os portos estão funcionando, a restrição existe para pessoas, tá? Então, e os produtos existem e os estoques estão circulando. Então, em que momento vai haver essa retomada, eu não sei, é muito difícil prever, mas eu acredito que vai ser menos do que se espera e a partir daí sim nós vamos ter uma reacomodação de preços. Acredito que não vai haver espaço, tá, para grandes aumentos de preço, até porque o consumo vai começar aos poucos a ser retomado, então todo mundo vai ter que se acomodar. A nossa próxima questão aqui na tela dá para a gente fazer aí, então, uma relação, né, Zé Rita? O que a gente pode esperar das exportações aqui na região? E aí a gente pode falar também das fábricas de sapatos de Franca que vão ficar fechadas, por exemplo.
As exportações, né? O Brasil é um grande produtor de commodities, como eu disse, agrícola e também de produtos manufaturados, tá? E, por exemplo, os sapatos, né? Os calçados de Franca, e as fábricas vão estar paradas por uma contingência realmente maior do que o desejo de um ou outro, vai ter que parar, tá? Então, nesse período, acredito que mesmo o mundo vai estar adquirindo poucos produtos, tá? Os alimentos estão em evidência, ninguém vai parar de comer, mas se puder esperar um pouco para comprar um vestuário ou calçado, vão esperar um pouquinho. Então, eu acho que as fábricas de Franca vão ter que se adaptar um pouquinho, talvez aí 30, 60 dias, até a coisa se acalmar, porque pode ter um processo de retomada. Agora, é um momento de sacrifício de todos. Todos têm que dar a sua parcela de sacrifício, eu imagino, para a gente poder sair forte lá na frente. E quanto mais a gente se sacrificar agora, mais rápido a gente consegue passar por essa crise, né? Hashtag EPTV1, mensagem agora do Diego. Com a alta do dólar, as empresas não podem dar preferência pela exportação e aí afetar o abastecimento do mercado interno? Se pode haver uma falta de produtos internamente aqui? Não, eu acredito que não. A grande dúvida que existe nesse momento é a questão do açúcar e do etanol. Por quê? Quando o dólar está muito bom e as exportações de açúcar são mais atraentes, então se vira a chavinha na usina para produzir o açúcar, para exportar açúcar, em detrimento do álcool local aqui. Acredito que isso não vai acontecer, já existe uma consciência muito grande aqui no Brasil quanto a esse tipo de comportamento, então as usinas vão se adaptar e as outras empresas também, não há espaço para que haja aumento de preço. O grande risco é aqueles produtos que têm componentes importados. E esses sim, esses vão sofrer com essa alta do dólar, então talvez seja repassado no preço do produto. Mas como todo bom consumidor, agora falando para os consumidores, basta escolher aqueles produtos que talvez não tenham componentes importados e que atendem da mesma forma, talvez não tenham a mesma qualidade, mas por algum tempo se adaptar a isso. Como eu disse, sacrifício de todos que nós vamos passar por isso aí. Você está falando, é o que está aqui, né? Em relação ao comportamento, esse comportamento ele tem que mudar também. Vamos passar para a próxima, porque a gente está falando especialmente sobre o comércio e isso veio na pergunta anterior, né? Então, por enquanto, é um momento de resiliência, basicamente, das pessoas que estão ali no dia a dia, com seus pequenos comércios, os pequenos empresários, esses devem sentir mais, Então, hoje existe a internet como grande aliada, né? Então, muitos pequenos comércios também fazem operações pela internet. Mesmo o mercadinho da esquina? Mesmo ele é possível fazer. Hoje tem os serviços de entrega, que vão ficar ainda mais intensos por esses dias agora. Então, eu acho que o empresário tem que ser criativo. Realmente, nós vimos o posicionamento da associação comercial aí, quanto aos fechamentos locais aqui que devem acontecer, tá? E progressivamente, tá? Eu acho que a gente vai se adaptando um pouquinho mais a essa cultura, mas a criatividade, eu acho que o comerciante também não tem que esperar que tudo caia do céu. Ele tem que fazer a parte dele, ser criativo e ver de que forma eu consigo continuar a vender. É o sacoleiro, é a internet, é a ligação para o cliente, mandar, sei lá, alguma coisa para poder reverter esse quadro. É isso. Basicamente é isso, né? Um momento de adequação, adaptação e reinvenção com essa novidade que o mundo inteiro está passando. Lu, a gente agradece o Zé Rita Moreira, economista, que está tentando elucidar para a gente um pouco o que está acontecendo nessa parte da economia e a gente fica por aqui. Ok, Zé Rita, obrigada, Guilherme Nali. Prazer. Até mais, bom fim de semana.